Olá, pessoal! Vamos então dar início ao estudo dos sistemas a eventos discretos. Antes da gente falar num sistema a eventos discretos, vamos definir o que é um sistema, de modo geral. Então, um sistema ele pode ser definido como um conjunto de elementos, só que esses elementos eles são interrelacionados, podendo ser chamados de subsistema, componente, subunidade, né? Agora, o fundamental é que eles interagem para desempenhar uma função. Então, aqui a gente tem um sistema, né, de qualquer natureza, pode ser um sistema físico, um sistema biológico, um sistema de computação, um sistema contábil. Todos os sistemas têm o mesmo princípio, né? E qual é? Esse sistema, ele responde a um conjunto de entradas para gerar um conjunto de saídas. E como que a gente pode classificar esses sistemas? É claro que aqui eu vou fazer uma classificação mais simples, focando naquilo que é objeto de nosso estudo. Então, a gente tem um sistema, a gente pode fazer uma grande definição ou uma grande diferença entre sistemas estáticos e sistemas dinâmicos. Como o próprio nome sugere, um sistema estático é aquele que nunca muda, né? Uma pedra, por exemplo, é um sistema estático, né? A pedra em si nunca muda. Agora, um sistema dinâmico é aquele que, de alguma maneira, vai se alterar, né? À medida que o tempo passa. Agora, o fato de ser à medida que o tempo passa, não significa que é o tempo que define as alterações nesse sistema. Então, a gente pode fazer aqui, de novo, duas grandes classificações. A gente pode dizer que a gente tem sistemas dinâmicos contínuos, que são aqueles dirigidos pelo tempo, ou seja, que a sua evolução é definida em função do tempo. E também temos os sistemas dinâmicos discretos, que são aqueles dirigidos por eventos. Tá? A nossa disciplina foca aqui nesse conjunto aqui de sistemas, ok? Vamos agora olhar dois exemplos, né, para nos ajudar a entender essa diferença entre um sistema contínuo e um sistema discreto. Todos já devem ter visto um circuito, RLC, né? Muitos devem estar vendo esse semestre, mas todos tiveram contato no ensino médio. Vocês vão lembrar que um circuito RLC, ele é definido em função, né, dos resistores, capacitores, indutores, e esses elementos aqui a gente define através de equações que são baseadas no tempo. Então, à medida que o tempo passa, se altera esses valores, né? Então, a gente vai definir o comportamento desse sistema através de formalismos que permitam que a gente defina sistemas dependentes do tempo. Por outro lado, a gente tem aqui um elevador. Um elevador, dependendo do grau de abstração que a gente vai usar, pode ser analisado como um sistema discreto. Se eu pensar que o que me define o comportamento do elevador é em qual andar ele está, né? O andar que ele está não depende do tempo. Além disso, a alteração de um andar que o elevador está, ele está agora no primeiro andar, depois ele vai para o terceiro andar, essa alteração do estado do elevador não depende do tempo também. Depende do quê? Depende de alguém vir aqui, apertar esse botão e solicitar que o elevador mude, né? Fazer uma chamada ao elevador. E isso daqui a gente identifica através de um evento, né? E esse evento, ele não depende do tempo para acontecer. Ele depende de uma ação externa. Então, assim, são dois sistemas bem diferentes. Alguém pode argumentar comigo, mas a movimentação do elevador depende do tempo, porque tem um motor, né, que faz com que esse elevador ande. É verdade, mas aí depende qual é a abstração que a gente vai trabalhar, qual é o nível do problema que a gente vai abordar, tá bom? Então, aqui a gente vê o quê? O nosso sistema, ele precisa ser representado através de algum modelo
para que a gente possa fazer análise e controle dele muitas vezes, né? Então, aqui a gente tem um sistema, né, na natureza, ele não é bem definido, né? Por isso até a gente usa essa forma mais abstrata, mas aí a gente procura o quê? Um modelo matemático que vai permitir que a gente represente esse comportamento. Claro que a gente busca um modelo matemático que permita que a gente faça isso de, né, maneira mais fiel possível. Essa representação dos sistemas, então, ela é feita através do quê? Através dos estados que os definem, né? Então, esses estados é que vão nos mostrar a trajetória do sistema, né? Claro, né, para eu saber a cada instante de tempo qual era a situação daquele sistema, como ele estava se comportando, né? Então, a gente representa esse comportamento, essa trajetória, essa evolução do sistema através de um vetor de estados, independente do tipo de sistema, tá? Só que a gente tem sistemas dirigidos pelo tempo e dirigidos por eventos, como a gente viu ali na classificação inicial. Sistemas dirigidos pelo tempo, o vetor de estados vai mudar com o tempo. Sistemas dirigidos por eventos, ele vai mudar como? Após a ocorrência de eventos que vão provocar transições nesses estados. Então, a gente olha para o estado do sistema de maneira diferente, porque a evolução dele é diferente, mas em ambos os casos a gente tem um vetor de estados que representa o nosso sistema à medida que ele evolui, tá? À medida que ele tem a sua trajetória alterada. Os sistemas representados com variáveis contínuas, por exemplo, né, sistemas onde a gente vai trabalhar ou que variáveis a gente vai utilizar, temperatura, vazão, pressão, nível, velocidade, ou lá tensão, corrente, como a gente viu no circuito RLC ali, né, anteriormente. Então, esses estados evoluem com o tempo e o modelo matemático que a gente utiliza são as equações diferenciais, né, e ou a diferença quando a gente discretiza no tempo. Então, mesmo sendo uma equação diferencial, uma equação à diferença, né, ela ainda assim depende do tempo, né, variante no tempo, só que ela está discretizada, né? Então, por isso é tão importante a gente aprender as equações diferenciais, porque existe uma grande gama de sistemas que a gente representa através desse modelismo, desse modelo matemático. Já os sistemas a eventos discretos, né, que são o foco aqui do nosso trabalho, né, dessa etapa da disciplina, os estados, o conjunto de estados, o que eles representam, né? Então, eles podem representar se um determinado equipamento está ocupado ou está ocioso, se eu tenho elementos numa fila, como está o nível de estoque num armazém, né? Então, são situações do meu sistema que me indicam, né, normalmente como algum conjunto de equipamentos está naquele instante, né? E o que faz mudar esse estado, né? A ocorrência de eventos discretos. Quando eu digo discretos, é porque eles não dependem do tempo, né? Não significa que eles vão acontecer num instante, ao longo do tempo, no instante x1, x2, x3, que depende da evolução do tempo, né? Agora, a chegada de uma peça numa esteira, numa linha de produção, pode representar um evento que altera a máquina que está funcionando, ou que vai funcionar, né? O início de operação de uma máquina também muda o estado do meu sistema, né? Então, agora eu estou numa situação que a máquina M1, por exemplo, está trabalhando e a M2 está parada, né? E que modelos matemáticos permitem que a gente represente esse comportamento, né? Então, a gente tem os autômatos, as redes de Petri, as cadeias de Markov, a gente também tem a álgebra Max Plus, né? Mas a maioria, né, os modelos que representam esse tipo de sistemas são baseados em máquina de estados, ok? Vamos olhar aqui um exemplo no setor industrial, né? Se eu pensar aqui, né,
numa linha de manufatura, onde a gente tem várias máquinas atuando, né? Aproximando, a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem braços robóticos que fazem a transferência, né, de peças, por exemplo, de uma etapa do processo para outra, né? Então, esse braço ele pode retirar dessa fase, colocar nessa fase, né? Eu posso olhar esse tipo de sistema sobre duas abordagens. Sobre um olhar discreto, que é aquele que me diz aonde está a peça, por exemplo, né? Em que ponto da linha de manufatura ela está. Ou eu posso analisar como é o funcionamento desse braço robótico aqui, né? Fazer a análise dele, o modelo dele, que é claro que é um modelo contínuo, né? Porque as variáveis que fazem com que esse robô se movimente, a gente representa continuamente, né? Esse motor que permite que isso aconteça. Então, depende qual é o objeto de análise, né? Qual é a abstração que a gente vai trabalhar, né? Então, mesmo que a gente pense que os sistemas são todos contínuos ou todos discretos, isso vai depender do objeto da nossa modelagem. O foco aqui na nossa disciplina é a de olhar para esses sistemas como sistemas a eventos discretos. É claro que eu não consigo olhar para um circuito RLC como um sistema a eventos discretos, mas eu consigo olhar para uma linha de manufatura, por exemplo, um canal de comunicação, pensando nele como um sistema que muda à medida que acontecem eventos. E esses sistemas, os sistemas a eventos discretos, eles costumam ter características que não é possível modelar através de modelos contínuos, como as equações diferenciais. Tá? Normalmente, a gente tem que modelar concorrência, conflito, exclusão mútua, o não determinismo. Tá? Então, essas características, elas necessitam de um conjunto de formalismo diferente do formalismo utilizado com sistemas contínuos. Então, aqui, ó, os sistemas a eventos discretos evoluem à medida que ocorrem eventos. Exemplos de eventos: detecção de um produto num sistema de manufatura, a chegada de um cliente na fila, a chegada de uma mensagem em sistemas de comunicação e outros exemplos que a gente vai ver quando a gente for trabalhar com a etapa de modelagem, certo? Quem faz a alteração, a mudança do estado do meu sistema é a ocorrência desse evento, que para a gente vai ser caracterizada como um evento instantâneo no tempo. Mesmo que ele leve alguns segundos, isso a gente não vai levar em conta na nossa modelagem. A gente vai olhar para ele como um evento instantâneo no tempo, né? O objetivo, então, que a gente tem aqui, né, de especificar esse comportamento, ou então qual é a representação desse comportamento de um SED, é estabelecer as sequências ordenadas de eventos que representam a realização de tarefas ou objetivos. Por exemplo, né, modelar toda a cadeia, né, a linha de manufatura, por exemplo, né, de uma peça, todas as etapas que ela passa entre entrar na linha e sair da linha pronta. Né? Isso é um sistema a eventos discretos. Aqui, a gente pode olhar o gráfico, que representa essa evolução, né? Então, essa trajetória, é claro que o tempo aparece, né? Porque o tempo, ele não para, né? Só que ele não define a evolução dos meus estados, né? Então, aqui eu tenho um conjunto de estados que eu denominei x1, x2, x3 e x4. É claro que ele é um x de t, mas quando que ele muda? Quando um determinado tempo, em um determinado instante de tempo, ocorre um evento. Né? Só que não é o tempo que define quando esse evento vai acontecer, e sim a ocorrência de um evento. Os meus eventos aqui eu chamei de alfa, beta e gama. O meu sistema está em repouso e, de repente, no instante T1, acontece alfa. O acontecimento de alfa, que pode ser, por exemplo, apertar o botão de um elevador, né, chamar o elevador em um determinado andar, faz com que esse sistema
passe para o estado X4. E esse sistema vai ficar nesse estado até que um outro evento aconteça. No caso aqui, beta. Beta alterou o estado do sistema para X2. E isso aconteceu no instante T2. Observem que ele vai ficar nesse estado até que aconteça um novo evento. O intervalo entre a ocorrência dos eventos não é definido e não importa, né? O que importa é o evento instantâneo aqui. Eu sei que nesse instante aconteceu um evento, altera o estado do meu sistema, né? E assim a gente vai montando o gráfico da evolução do nosso sistema. Uma coisa que é importante a gente analisar aqui é que a ocorrência de um evento nem sempre leva o meu sistema ao mesmo estado, né? E isso a gente vê aqui. O evento alfa, quando o meu sistema estava no estado X1, a ocorrência de alfa levou para X4. Quando eu estava aqui em X3, a ocorrência de alfa me levou para X1, né? Então, isso não define o estado, ele não é definido pela ocorrência do evento, ele sempre vai para o mesmo estado, né? Depende do estado anterior, tá bom? Aqui, a gente consegue representar algumas diferenças, né, entre os sistemas a eventos discretos e os sistemas contínuos, né, os sistemas dinâmicos de variáveis contínuas. O espaço de estados num sistema a eventos discretos é representado por um conjunto discreto, X. Como, por exemplo, ali podia ser X1, X2, X3, S1, S2, S3. Enquanto que num sistema contínuo, o espaço de estados é um conjunto de números reais. A trajetória dos estados aqui, ela pode ser definida como uma função linear por partes. Enquanto que aqui, a gente tem uma função, né, que relaciona o estado X com o tempo T. A ocorrência de um evento não implica em uma transição de estado. Eu posso ter eventos que fazem com que o meu sistema permaneça no mesmo estado. Enquanto que aqui a gente representa a trajetória dos estados como a solução de uma equação diferencial, né? Então, eu sempre vou ter uma variação no meu estado, porque o sistema é contínuo no tempo. Essa figura aqui, ela também mostra claramente a diferença, né, entre um sistema contínuo e um sistema discreto. Um sistema contínuo varia ao longo do tempo, né? Aqui, o meu estado pertence ao conjunto dos reais, enquanto que aqui os meus estados pertencem a um conjunto definido, né, de estados. O que a gente tem que ver agora, então? Agora a gente tem que saber como funcionam esses formalismos que representam os sistemas a eventos discretos. Se os sistemas contínuos são definidos por equações diferenciais, isso a gente aprende lá em cálculo, né? E agora aqui a gente vai aprender os formalismos para representar esse outro conjunto de estados. Para que a gente possa chegar no formalismo mais utilizado, que são os autômatos e as redes de Petri, a gente precisa primeiro definir as linguagens formais. Tá? Então, a gente vai ter aqui uma sequência de vídeos apresentando esses formalismos para que a gente possa trabalhar com a modelagem, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.